Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé. Pega sua espada e abra em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versículo 16. Amém? Assim diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Amém? Vamos orar. Convido você a fechar os seus olhos, pegar as suas mãos. Vamos conversar um pouquinho com o nosso Deus aqui. Senhor, meu Deus, meu Papai eterno, o Pai bem presente, pois sei, Senhor, que o Senhor já está aqui. Também sei que o Senhor enviou o Teu Espírito Santo aqui no nosso meio nesta noite. Aqui, Senhor, ó Pai, estamos para entoar o Teu santo nome, para adorar o Teu santo nome, porque nós bem sabemos que não há outro igual a Ti. Em nenhum lugar não há outro além de Ti. Só o Senhor é Deus, digno de honra e glória. Por isso nós vamos entoar nesta noite o Teu santo nome, porque, Senhor, os Teus ouvidos já estão abertos, ó Pai, para ouvir as nossas orações. O Senhor é um Deus amoroso, cuidador, e já está cuidando de nós, porque antes mesmo de partirmos, o Senhor já fez. Obrigada, Senhor, a Deus, pela oportunidade de estar na Tua casa nesta noite, Senhor. Eu peço, ó Pai, abençoa o culto desta noite, abençoe a cada um dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão assistindo, Senhor, ó Pai, em suas casas. Alcança a vida de cada um, ó Pai. Ouve, Senhor, o pedido de cada um. Hoje é noite de cura e libertação, e o Senhor tem a cura e a libertação em suas mãos. É só o Senhor estender e a gente crer que somos curados, somos libertados de todo mal. Então entra, Senhor, em cada lar representado aqui e toca na família de cada um, ó Pai. Vem com o Teu poder, vem com a Tua graça, vem com a Tua misericórdia, ó Pai. Envia também, ó Pai, em nome de Jesus, Teus anjos, ó Pai, a favor, ó Pai, deste culto, desta igreja, das causas de cada um, da causa da igreja, ó Pai. Nós colocamos, derramamos, Senhor, ó Deus, tudo, ó Pai, nas Tuas mãos, porque nós confiamos plenamente no Teu poder, ó Pai. Obrigada, Senhor, Pai. Receba, Senhor, ó Deus, ó Pai, as nossas orações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, irmãos. Você já ouviu que quando o pregador vem aqui ler a palavra, ministrar a palavra, é porque o Senhor falou com ele, não é verdade? Pois bem, eu li essa palavra, o Senhor falou grandemente no meu coração, porque eu me sentia muito desanimado essa semana. E eu tinha até comentado assim com algumas pessoas que eu estava assim.
E aí, quando vim trazer a palavra, o Senhor falou esta palavra comigo. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, homem exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. E é assim que o Senhor faz com a gente. Porque aqui na palavra do Senhor nós temos resposta para tudo. Mas às vezes a gente quer quebrar a cabeça e tentar entender o porquê. E é tão fácil, irmão, abrir a palavra do Senhor e encontrar a resposta. E a gente prefere sofrer às vezes um pouco mais, tentando entender a situação. E há certo momento na vida em que parece que o nosso sonho fica distante, fica às vezes inatingíveis, e nesses períodos é comum a alegria ir embora, e o espaço ser preenchido pelo medo, pela dúvida. E aqui nesse versículo o apóstolo Paulo revela que esses processos, embora difíceis, são necessários, porque através dele Deus produz a sua glória na nossa vida. Ele diz aqui, e nos momentos que nos achamos fracos, mais adiante aqui em Coríntios, no capítulo 12, você vai encontrar, quando nos achamos fracos, Deus nos faz forte. Quando estou fraco, aí que eu estou forte. E aí fala do homem exterior que representa o nosso corpo físico, a nossa fragilidade humana, que envelhece, que cansa, que sofre. Por que vem o desânimo? Por causa das nossas lutas. Muitas vezes é por causa das nossas lutas. E isso vai nos desgastando fisicamente. Mas nós precisamos ver o nosso eu, o nosso homem exterior, que representa a nossa alma, o nosso espírito, e que fortalece, e que recebe forças espirituais continuamente do nosso Deus. Ele diz aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. E aí eu falo, não desfaleça, não desfalecer. O que é não desfalecer, irmãos? É a decisão de não ceder ao desânimo. Por que eu estava cedendo ao desânimo? Por que o meu eu exterior estava cedendo ao desânimo? Porque, sendo que o meu eu interior está assim com Deus. A minha alma não pode desanimar, pois a força que sustenta a minha vida, a sua vida, vem de uma renovação diária dada por Deus. Então a nossa força, irmão, vem de Deus. As situações, ela desanima. Mas lembra dessa passagem, que isso daqui não é nada que nós estamos vivendo, as lutas, o que o Senhor tem para nós lá na glória, lá na eternidade. E eu deixo para vocês essa frase: as lutas aprimoram nossa fé e nos tornam melhores em Deus. Amém? Você que crê na palavra do Senhor, dê um glória aí. Dá um glória para dar um ânimo, irmão. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o nosso Deus maravilhoso, amém?
apaixonar outra vez. Não quero me desesperar outra vez. Não quero perder o sono quando de amor apaixonar outra vez. Não quero me desesperar outra vez. Não quero perder o sono outra vez. Quando de amor sua glória por nós, amor-se és o Cristo, Filho de Deus. Pelo seu sangue, uma nova vida nos deu, sua dor nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Há poder no teu nome.
justo e fiel, há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono, há teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará se pedimos em teu nome. Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará se pedimos em teu nome. Há poder em teu nome, Jesus, Rei sobre o trono, ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Há poder em teu nome, Jesus, Rei sobre o trono, ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Shalom, amados irmãos. Que a graça do Senhor venha envolver a sua vida nessa noite. Há poder no santo nome de Jesus. Assim nós cremos e adoramos a beleza da santidade do Senhor. E Ele se faz presente neste lugar. E eu sei que o Senhor tem coisas maravilhosas para liberar sobre as nossas vidas nessa noite. Você crê? Hoje é uma noite especial de cura, de libertação. E eu queria te perguntar: você precisa de um milagre? Você precisa de mais que um milagre? Aleluia. Jesus está aqui, olha, com as duas mãos estendidas para liberar sobre a sua vida esse milagre, porque há poder no nome dele. E Jesus, ele fez e continua fazendo grandes milagres. Você foi visto por ele nessa noite. Você é alvo para ele, para que seja realizado na sua vida um grande milagre. E o nome dele, como nós cantamos aqui, nós não combinamos nada, mas o Espírito Santo é quem combina.
e o nome dele ser glorificado através da sua vida, através do milagre que ele tem para liberar sobre a sua vida. Mais uma pergunta: você está preparado para esse milagre? Amém? Glória a Deus. Vamos orar para que o Senhor venha falar conosco mais um pouquinho, como ele já tem falado, para que o Senhor venha falar conosco. Amém? Querido e amado Senhor, nós te louvamos por essa noite maravilhosa que o Senhor preparou para que nós pudéssemos aqui estar reunidos para aprender mais, Senhor, do que o Senhor tem para as nossas vidas, dos seus ensinamentos, de tudo aquilo que o Senhor fez lá no passado, do que o Senhor faz, né, no presente, e até mesmo o que o Senhor vai fazer ainda no futuro, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que grandes coisas estão por vir. E por isso, Senhor, muitas vezes, como o Senhor, a nossa irmã acabou de ministrar, nos sentimos abatidos, oprimidos, mas o Senhor é aquele que muda toda e qualquer situação, porque o Senhor ama os seus filhos, Senhor. E nós estamos aqui nessa noite para declarar o nosso amor a Ti, Senhor. Declaramos que Te amamos, que queremos mais da Tua presença, que queremos mais intimidade contigo, que queremos, Senhor, cumprir os seus mandamentos, que queremos, Senhor, entender os seus propósitos, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço que os teus anjos ministradores, desde já, Senhor, eles já foram liberados, que eles, Senhor, sejam ativados aqui, Senhor, e venham trabalhar em cada vida, em cada família, em cada coração que está aqui nessa noite. Também naqueles, Senhor, que estão ouvindo essa live, naqueles que ouvirão, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para entender e compreender, Senhor, as Escrituras e tudo aquilo que o Teu Espírito Santo tem para falar individualmente com cada um de nós, Pai. Então, Senhor, vem, fala conosco. O Senhor tem toda a liberdade essa noite, Senhor, para ministrar da maneira que o Senhor deseja, Pai, porque tudo é Teu, todas as coisas são Tuas, nossas vidas são Tuas. Então toda a preocupação, Senhor, que possa estar nos nossos pensamentos, no nosso coração, nós deixamos aos Teus pés agora e Te damos liberdade. Doce, amado Espírito Santo de Deus, vem, ministra os nossos corações, seja a nossa companhia nessas horas, Senhor. Fala conosco, abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para o nosso coração, para que ele se encha de alegria, seja curado, seja restaurado, seja liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, que está lá em Lucas, no capítulo 7, uma palavra bem conhecida, mas uma palavra de cura dos nossos corações nessa noite, uma palavra profunda. Se nós formos estudar profundamente essa palavra, grandes coisas o Senhor ministra aos nossos corações. A palavra do Senhor em Lucas, todos que acharam, digam amém? Glória a Deus. Diz assim: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Hoje o Deus daquele tempo, que é o mesmo Deus de hoje, visita esse povo aqui para trazer para nós a vida e vida em abundância. Amém? Pode se assentar, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavra poderosa que traz vida, que traz vigor para as nossas vidas, para todos aqueles, como nós ouvimos, estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. O Senhor tem uma palavra de ânimo para nós, uma palavra de vida para as nossas vidas nessa noite.
Se nós formos ler os capítulos anteriores, versos anteriores, nós vamos estar vendo ali Jesus fazendo muitos milagres no meio da multidão. E por toda a cidade que ele ali passava, ele ensinava o povo por parábolas, ele dava ali para o povo o pão para ser comido, para saciar a fome física, mas também ele dava o alimento espiritual, que era a própria palavra dele, que curava os doentes e os enfermos. Muitos estavam ali doentes no físico e Jesus curava. Outros estavam enfermos na alma e Jesus libertava. É exatamente isso que nós estamos vivendo nessa noite. Alguns que estão doentes no físico, na carne, e outros que estão doentes aqui dentro, na alma, que precisam ser curados de dentro para fora. Cada um de nós tem algo que precisa ser ministrado. Cada um de nós tem algo que precisa ser curado. E o Senhor Jesus, Ele está ali. E todos aqueles que têm um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, eles nunca mais serão a mesma pessoa. Ninguém que encontra Jesus, ele pode sair da presença dele de mãos vazias, porque o Senhor sempre tem algo para nos oferecer. Ele tem o físico, tem o espiritual, ele sempre está com as mãos cheias. O Senhor tem uma mesa abundante, uma mesa farta, sempre para nos oferecer o excelente, o melhor. Ele não te dá uma carninha de segunda, Ele não te dá um pãozinho duro, mas Ele te dá um pão fresquinho. Ele te dá um pão gostoso. E sabe qual que é o sabor do pão do Senhor Jesus? Aquele que você mais deseja. Talvez um de chocolate, um de coco, eu não sei qual que é o sabor que você gosta, mas é o sabor que o Jesus põe no seu coração. É um sabor doce, é um sabor de alegria. O Senhor é aquele que ministra os nossos corações. E nisso o milagre acontece. Nós somos curados, o Senhor vem com aquele docinho gostoso sobre as nossas vidas, somos curados, somos libertos, mas nós precisamos estar com o nosso coração pronto. Por isso que eu perguntei para você no início, você está preparado? Se você não está, abra a porta do seu coração. Abra para que Jesus possa entrar e fazer morada, que Ele possa fazer a limpeza que precisa ser feita. Porque muitas vezes nós trancamos lá nosso coração e deixamos as poeirinhas ir acumulando. Deixamos lá o velho e se acostumando, deixamos lá e não deixamos Jesus entrar lá e passar o aspirador, tirar tudo aquilo que não pertence a Ele. Porque o Senhor não gosta de casa suja, Ele gosta de casa limpa, e o nosso coração tem que estar exatamente assim, prontinho para Ele. Então Jesus, Ele veio para quê? Para curar todos os doentes, todos os enfermos e todos que creem que Jesus é o Filho de Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, aquele que enviou Jesus para nos dar salvação e vida eterna com Ele. Amém? Então essa passagem aqui que nós lemos, ela relata que Jesus, ele estava ali vindo de Cafarnaum, onde ele havia feito ali muitos milagres. Ele tinha um pouquinho os versículos antes, se a gente for ler, ele tinha havido ali curado o servo do centurião. E ele achou tão abençoado aquele homem, ele achou graça naquele homem. Sabe por quê, irmãos? Porque ele teve fé. Uma palavra tão pequena que faz tanta diferença na nossa vida. Ele achou graça naquele homem porque ele teve fé. Porque ele sabia que uma palavra que ele liberasse para aquele servo dele, ele poderia ser curado. Então basta uma palavra do Senhor Jesus para liberar sobre a sua vida nessa noite, e você ser curado, e você ser renovado, e você ser saudável, e você ter saúde, e você ser próspero, e você ter fé. Mas eu preciso estar com o meu coração pronto para receber tudo isso. E o Senhor tem isso tudo para oferecer para as nossas vidas, para nos libertar e fazer grandes milagres. Naim, como diz aqui na palavra do Senhor, onde nós lemos, às vezes a gente lê assim, tão correndo a passagem, a gente até pensa, entende que Naim era o esposo da viúva. Não era.
Naim era uma cidade, era uma pequena cidade, não era o nome do esposo da viúva, mas era uma pequena cidade. E era a propósito de Jesus, como naquele dia e nessa noite, passar por essa cidade. Hoje Jesus também passa por essa cidade. E ele passou ali por aquela cidade e estava junto com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Você é discípulo de Jesus e também a multidão de Jesus nessa terra, nessa cidade. E estava ali então Jesus e passando por aquela cidade. E se nós formos procurar o que significa a cidade de Naim em hebraico, eu fui pesquisar, ela significa formosura, tranquilidade ou lugar de conforto e alegria. Tudo isso nós podemos ter também na nossa cidade. Vai depender de cada um de nós, de estarmos próximos de Jesus. Quando Jesus se aproxima ali da porta de Naim, ele encontra algo triste, né? Ele encontra um cortejo fúnebre de um filho único de uma viúva. A porta de Naim, ela representa o encontro entre a morte e a vida. Nesse texto ela se encontra exatamente assim. Duas multidões se encontram ali naquela porta. A multidão que chora por um filho de uma viúva que morreu, um jovem, e uma multidão que vem toda saltitante com Jesus, com alegria, vem com a vida, com a esperança, junto com Ele. Em qual multidão você quer estar? Em qual multidão você quer? Aquela uma que se lamuria, que perdeu, que não era para perder, que não era tempo, que não era isso, que não era aquilo? Ou aquela que crê que Jesus é o Todo-Poderoso, que pode transformar água em vinho, que pode ressuscitar mortos, que pode ressuscitar sonhos? Em qual multidão você quer estar? Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Nós queremos estar na multidão com Jesus, ao lado de Jesus, porque se estivermos de mão dadas com Jesus, nós vamos passar pelo fogo. Eu sou experiência viva disso. Nós vamos passar pelo fogo, pelas lutas, pelas tribulações, mas vamos passar com Jesus. E faz toda a diferença passarmos com Jesus. Naquela época, as portas da cidade eram os locais bem importantes, né? Eram os locais onde as autoridades elas se reuniam para julgar causas, tomar decisões importantes. E nesse texto nós vemos que espiritualmente a porta de Naim era a sentença final da morte do filho da viúva. Não havia mais para aquela mulher esperança, não havia mais para ela nada que desse alegria para o coração dela. Ela era viúva e ainda tinha o filho ali levando para ser sepultado. O coração dela estava dilacerado, estava triste, estava abatido, estava cansado, porque ela já tinha passado por uma situação difícil e novamente a morte tinha batido na sua porta. Então para ela era o fim, mas Jesus é aquele que chega sempre na hora certa. Ele nunca chega atrasado, mesmo que a morte está ali, já abateu alguém, Ele tem todo o domínio, todo o poder para ressuscitar, para abater a morte, porque Ele tem o domínio sobre a morte e sobre todas as coisas, porque Jesus, Ele é a autoridade máxima, e Ele tem o poder de repreender e expulsar a morte de todas as causas. Em nome de Jesus nós cremos assim, aleluia. A morte, ela não é nenhum empecilho para que Jesus possa realizar grandes milagres. O que é que está morto na nossa vida? Pensa aí com você, o que pode estar morto? Porque a morte não, às vezes não é só física de alguém próximo de nós. Às vezes os nossos sonhos podem estar mortos, a nossa alegria também, as finanças muitas vezes também morrem, a fé, a saúde, o casamento,
o trabalho, a família, os filhos que fogem da presença de Deus, e até o ministério pode estar morto. Mas Jesus é aquele que ressuscita tudo. Ele tem esse poder de ressuscitar, e seja qual for o nome da morte que você está enfrentando, hoje Ele pode ressuscitar. E Ele pode fazer um milagre na sua vida, e Ele pode estender esse milagre sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos aqueles que você tem intercedido. Ele tem esse domínio, Ele tem esse poder. Interessante, irmãos, que a gente lê esse texto, e aqui fala de uma viúva, fala de um esposo, do seu marido, fala de um filho, mas não fala de nome de ninguém. Se você pode pesquisar, eu andei pesquisando, eu não encontrei, não existe, né, pastor? Nós não encontramos nome de ninguém, mas Jesus, Ele sabia o nome daquela mulher, assim como Ele sabe o seu nome, assim como Ele chegou naquele lugar, Ele pode chegar junto com você, Ele pode resolver aquilo que você acha impossível, Ele pode transformar aquilo que você acha que não tem mais jeito, aquilo que não tem mais saída, porque Jesus é especialista em transformar, em fazer milagres nas vidas de cada um de nós. Ele viu naquela mulher uma dor, Ele viu também em você uma dor, Ele viu algo que está lá cravado, escondidinho lá no seu coração, que só você e Ele sabe. Só você e Ele sabe. E só você pode abrir esse quartinho para Ele, porque Ele não é intrometido. Jesus não é. Ele pede permissão para você. Olha, eu posso? Ele está te pedindo aí, eu posso? Eu posso entrar aí? Eu posso ressuscitar esse seu sonho? Eu posso fazer algo por você? Ele está perguntando para você. Porque Ele te viu nessa noite. E Ele marcou esse encontro, assim como Ele estava lá nas portas de Naim, onde estava a morte e a vida, Ele marcou esse encontro hoje com você, aqui na Igreja Hebron. Ele marcou esse encontro de cura e libertação. E Hebron também quer dizer lugar de refúgio. Então você está refugiado hoje debaixo das asas do Altíssimo. Que o Senhor é onipotente, onipresente sobre as nossas vidas. Que é melhor que isso, estar debaixo das asas do Senhor, no seu alto refúgio, na sua fortaleza, porque Ele é o nosso socorro, bem presente nas lutas, nas tribulações. O que você está temendo? O Senhor te pergunta. Qual é o seu temor? Se Deus tem domínio sobre todas as coisas, e talvez a morte para nós é o pior, mas se Ele ressuscitou aqui esse moço, Ele ressuscitou aquela menina que também estava morta, ressuscitou Lázaro, Ele não pode fazer nada por você? Ele não pode? Ele pode fazer todas as coisas. E essa noite Ele entra e olha para dentro do teu coração, vê essa dor que só você e Ele conhece, e Ele traz a cura, o bálsamo que você precisa. Ai, vai doer. Jesus sabe até onde nós podemos ir. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece os nossos medos, os nossos dedos, e Ele sabe como agir em cada um de nós. E Ele fala para você assim, ó, não chores. Não chores, porque Ele se compadece de ti e da sua dor. A Bíblia diz que Jesus, Ele se compadeceu dessa viúva. Ele olhou para ela e viu um coração sangrando, um coração doendo, um coração sem esperança, e disse para ela, não chores. E Ele chegou naquele lugar, como eu disse, na hora certa, no momento certo. E Ele também chega na sua vida no momento certo, na hora certa. Mesmo que você ache, ai, não vai dar tempo mais, Jesus está atrasado. Jesus não se atrasa. Ele fica esperando para ver se você tem paciência. Ai, como é difícil ter paciência, né, irmãos? Ou é só eu que às vezes não tenho? Como é difícil ser paciente, né? É o fruto da parte do fruto do Espírito, a paciência.
E hoje acho que a gente precisava exercitar mais para desenvolver essa parte do fruto, como é difícil. Mas Jesus, ele não chega atrasado, tenha certeza disso. E ele sabia quem era aquela mulher, sabia que o seu filho estava morto, ele sabia de tudo. E sabia também que os sonhos daquela mulher iam ser totalmente enterrados junto com aquele moço. Sabe por quê, irmãos? Porque naquela época era muito triste ser viúva. Era muito difícil. Porque uma viúva e sem filhos, ela era totalmente discriminada, primeiro pela família. A família abandonava ela. Que triste, né? Veja, acolher, não abandonava ela. A sociedade então repugnava. Ela tinha que viver de migalhas, ainda se não tivesse que se prostituir. Era muito triste. Ser viúva naquela época era muito difícil. Tinha que viver de humilhação e de migalhas. Mas o Senhor Jesus não deixa os seus filhos viver de migalhas, porque Ele tem sempre uma mesa maravilhosa preparada para nós. E Jesus, irmãos, eu achei tão interessante nesse texto, e meditando já alguns dias sobre esse texto, que Jesus, ele podia chegar direto no defunto, né? Chegar ali e já ressuscitar o defunto. Era assim, aos nossos olhos normais, né? Sem ser espiritual, era o mais sensato, né? Mas Jesus, ele é maravilhoso e ele sabe de tudo. O que ele fez primeiro? Primeiro ele curou a alma daquela mulher. Ele curou as emoções daquela mulher. Porque aquela mulher tinha muita dor do passado, de ter perdido seu esposo, ter perdido a sua casa. Agora o único filho dela também tinha perdido. Imagina o coração dessa mãe, dessa mulher. Então ele foi direto no ponto. Primeiro ele foi lá, direto nela, e falou: não chores, porque Jesus, irmãos, ele foi a única esperança daquela mulher. Jesus é a nossa esperança, e ele tem todo o poder de transformar o choro em alegria. Só ele pode ressuscitar mortos, só ele pode ressuscitar os nossos sonhos e trazer à existência aquilo que não existe. Não existe outro Deus maior nem melhor do que o Senhor Jesus que pode fazer isso. Os outros são todos enganação, porque se ele te dá, ele vem depois te toma e cobra juros bem alto. O Senhor Jesus não. O Senhor Jesus é misericordioso, amoroso. Quanto mais você se entrega a Ele, mais Ele ministra sobre a sua vida. Mais bênçãos, como diz a palavra do Senhor lá em Deuteronômio, que Ele fala que as bênçãos correrão atrás de nós. Assim é o Senhor Jesus. Aquela mulher não se descabelou. Jesus foi até ela. E essa noite Jesus vem até você. Jesus é maravilhoso. Jesus é poderoso. O texto também diz que Jesus, ele tocou a esquife. A esquife seria o caixão. E parou. Ele tocou. Depois que ele foi lá, tratou com a mulher, ministrou sobre a vida daquela mulher. Ele foi então até onde estava o morto e tocou na esquife. Tocou no caixão. Irmãos, isso que Jesus fez, ele quebrou todo o protocolo daquela época. Porque tocar num caixão, num morto, naquela época, significava que você estava contaminado de morte. Mas Jesus é a vida. Jesus é a vida. Então, quando ele tocou ali, na verdade, quem contaminou foi ele. Ele contaminou a morte com a vida. Quebrou tudo. Porque Jesus é isso, Ele quebra o protocolo, Ele faz de novo, Ele ressuscita nossos sonhos, Ele é a própria vida, e Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E quando Jesus chega, tudo para, até a morte tem que obedecer. Até a morte tem que obedecer Jesus, porque é a ordem dele. Jesus, ele deu também uma ordem para aquele moço. Se você prestar atenção no texto, ele diz assim para aquele jovem: jovem, eu te mando. Jovem, eu te mando, levanta-te. A morte ouve o Criador e obedece. Aquele moço, ele também ouviu o seu Criador.
Ele saiu do estágio da morte e ouviu a vida chamar ele. O próprio Jesus, a vida, chamou ele de volta. Você pode glorificar esse Deus? Glória a Deus. Jesus essa noite também está te dando uma ordem. Ele está dizendo para você: levanta-te. Aleluia. Ah, a pessoa entendeu. Levanta-te. Glória a Deus. Não permita que os seus sonhos, a sua fé, a sua esperança sejam enterrados. Porque olha, depois que é enterrado, irmãos, ninguém mais lembra de você. O povo vai até ali, joga uma terrinha em cima e acabou. Então não permita que o inimigo enterre os seus sonhos. Porque Jesus, ele está aqui para dar essa vida. Creia no sobrenatural de Jesus. Jesus está passando por aqui hoje. Ele está te chamando: levanta-te, ouve a voz do teu Criador. Ele tem cura para você, para toda a sua família, para toda a sua descendência. Deus é maravilhoso. O texto também diz que Jesus, ele devolve o filho para aquela mãe totalmente restaurado, totalmente curado. Ele não devolve só o filho, como nós aprendemos, ali as viúvas eram discriminadas, mas ele devolve a dignidade daquela mulher. Ele devolve para ela a oportunidade de estar novamente criando o seu filho na sociedade e os seus sonhos sendo restaurados, a sua vida dando continuidade. Exatamente isso que o Senhor quer entregar para nós nessa noite: os nossos sonhos restaurados. Não deixe que o inimigo jogue terra nos seus sonhos. Não deixe ele ser enterrado, porque o Jesus que dá a vida, ele está aqui para trazer à tona todos os seus sonhos restituídos em nome de Jesus. E a palavra do Senhor também diz para nós nesse texto que todos ali, todos, a palavra diz bem claramente assim: todos foram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Grande profeta é o nosso Senhor Jesus, que se levantou nesta noite para trazer sobre a sua vida o milagre que você precisa, a bênção que você precisa, o sonho restaurado que você precisa. E ele faz isso, irmãos. Ele fez lá há mais de 2000 anos, e ele é o mesmo que faz hoje na minha e na sua vida. Ele faz tudo isso. Então nunca se esqueça que você faz parte da multidão de Jesus. Aqueles que, mesmo cansados, muitas vezes oprimidos, estão ali juntos com Jesus, cantando, saltitando, louvando esse Deus poderoso, louvando esse Deus maravilhoso. Ele te diz mais uma vez: não chores, porque Ele tem cura para a tua alma. Ele te diz: levanta-te. Ele tem cura para a sua dor, e Ele vem ressuscitar os seus sonhos nessa noite. Se você crê nesse Jesus maravilhoso, se levanta, aplauda esse Jesus, fala a palavra para Ele de amor, de gratidão por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele está fazendo, por tudo aquilo que Ele lhe fará, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Nós te louvamos, Senhor, engrandecemos o teu nome. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o domínio e toda a adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quero chamar a apóstola para estar orando conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor. Aleluia. Oh, maravilhoso. Uau, glória a Deus. O que você vai fazer com essa palavra? Irmãos, Deus é bom demais. Você não acha? Maravilhoso. Você acha? Maravilhoso. Eu não acho. Certeza. Ah. Dá um sorriso bonito para a pessoa que está perto de você. Ai, ai, ai. Deus é lindo. Maravilhoso. Palavra de
bênção, palavra de graça. Vamos entregar nossa vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu abençoo e perdoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Neste momento, rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios da minha vida. Eu os amarro, do maior ao menor, e ordeno, bata e retirada, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, Senhor Jesus, eu fecho a porta do inferno para minha vida, para minha família, em nome de Jesus, e abra as portas dos céus, o poder que há no nome de Jesus, e que venha potencializar pelo amado Espírito Santo toda a sorte que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Me cubra com o teu sangue, da cabeça, planta e pés, também minha família. Ajuste e blinde a minha armadura espiritual, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sapatos da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, e me cobre com o manto da humildade, para que o orgulho não encontre oportunidade em meu coração. Ativo o meu anjo, o anjo da minha família, cerca minha casa com elo de anjo, em nome de Jesus, e nem o mal permaneça ou prevaleça. Eu recebo a bênção desta palavra que foi ministrada hoje, para que eu viva tua cura e a ressurreição nas áreas que eu aprendi, em nome de Jesus. Amém. Amado Senhor, Deus poderoso, obrigada, Senhor, porque o Senhor moveu através da sua palavra, através do louvor, da abertura. A sua presença é real em nosso meio e nós cremos, Senhor. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor é um Deus que sara as nossas feridas. O Senhor é um Deus que sara as nossas emoções, que cura os nossos sentimentos, a nossa mente. O Senhor trata conosco, então o Senhor também muda questões externas da nossa vida. Então visita cada um agora, eu te peço, Senhor, com o teu poder, com o poder do teu nome, como cantamos. Há poder no nome de Jesus. O Senhor tem poder para curar, então em nome de Jesus nós decretamos, declaramos a cura do corpo, da alma, do espírito, da mente, das emoções, a libertação completa, a limpeza do corpo, a limpeza, santifica, purifica as nossas vidas. Trata conosco, Senhor, toda ação maligna, tire de nossas vidas, em nome de Jesus. Tudo que não é do Senhor, que foi feito, falado, desejado, olhado, repreenda agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Trata, cura, restaura e manifesta a tua glória, a tua presença. Glorifica o Pai, Senhor Jesus, e que o teu nome seja exaltado, Senhor. Tu que se assenta no trono altíssimo, seja engrandecido. Tudo que o Senhor fizer, engrandeceremos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vou me despedir de você que está assistindo. Compartilhe essa mensagem e Deus abençoe você e toda a sua família. Shalom.